Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Smart. Hoje a nossa conversa é com um profissional super renomado na área da saúde, mais especificamente em tratamentos hormonais, focado em reposição hormonal masculina, tratamento de menopausa e emagrecimento. Para você que é acadêmico de medicina, médico formado, residente ou deseja ingressar e empreender nessa área, o Dr. Jefferson Sberner de Santana aceitou o nosso convite para entrevistá-lo. Dr. Jefferson, bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Mayara. Obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui. É sempre legal conversar, trocar ideia, conversar sobre os desafios de empreender. Eu digo que o empreendedorismo, ele acontece, né? A gente não aprende nada disso na faculdade e vocês fizeram uma parte muito importante nesse processo de evolução como empresário, que não adianta nada você ter o conhecimento se você não sabe passar esse conhecimento para os outros e para os outros saberem que você tem, você precisa empreender. É todo médico empreendedor da própria carreira, então é um prazer estar aqui para a gente trocar uma ideia, conversar sobre a vida. Que bom para nós também. Para darmos início, então, doutor, nos conte um pouco sobre a sua experiência, né? Como que foi a sua trajetória até se tornar um especialista em tratamento hormonal e como que surgiu a vontade, né, de ingressar ou cursar medicina? A vontade de cursar medicina até hoje é uma incógnita na minha vida, na verdade. Eu nunca fui aquele apaixonado, sabe? Desde criança quis ser médico, mas eu sempre me identifiquei com a área da biologia, sempre fui curioso em saber, entender o funcionamento do corpo. Isso me levou, assim, inevitavelmente, até por alguma questão de influência familiar, eu tenho um primo médico, me levou a cursar medicina e eu gostei. E acho que esse é o ponto mais importante, né? Eu acabei realmente me encontrando. E eu sempre fui do esporte, sempre fui do esporte. Então, depois que eu me formei em 2013, eu fiz uma pós-graduação em medicina do esporte. A minha primeira formação ela é em medicina esportiva. Na época eu nem sabia que dava de trabalhar com isso. Eu fiz uma formação por hobby, eu gostava de aprender sobre isso. Só que dentro da medicina do esporte a gente começa a aprender que o esporte ele não significa necessariamente atleta. Então, na maior parte das vezes, a gente trabalha com esporte para pessoas normais, não atletas. Né? E essas pessoas normais, elas precisam muito mais da ajuda do que o atleta, porque o atleta já se cuida, ele já come bem, ele já treina, ele já descansa, ele já faz as coisas certas. Então, dentro dessa área de medicina do esporte, eu comecei a estudar o que influencia na performance das pessoas. E aí que veio a minha entrada no mundo dos tratamentos hormonais, porque a parte hormonal talvez seja uma das coisas que mais influencia na percepção de energia, de disposição, de qualidade de vida. E a gente acompanha uma diminuição grande da performance ao longo do tempo. Então, as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão tendo uma perda de performance, inclusive atletas profissionais. E isso me tornou minha paixão, estudar isso e tentar trazer para as pessoas as condições de conseguirem performar bem. Só que performar bem não é necessariamente dentro do esporte. É performar bem no trabalho, performar bem na família, se sentir bem, se sentir com energia, se sentir com disposição, conseguir fazer aquilo que a pessoa tem vontade de fazer. Eu sempre digo que a pessoa, ela não é obrigada a fazer nada. Mas se ela não quer fazer nada, que seja por escolha, não por uma imposição do próprio corpo. Que muitas pessoas não fazem nada simplesmente porque não conseguem fazer nada. Elas não têm energia de fazer nada. E aí é um problema. Então, a minha caminhada começou no esporte, ela continua no esporte, eu nunca larguei o esporte, mas esse direcionamento para os tratamentos hormonais, ele visa buscar sempre saúde, qualidade de vida, energia, disposição, trazer para as pessoas ajudar as pessoas a se tornarem capazes de fazer aquilo que elas se propõem a fazer. Então, essa foi a minha jornada dentro da medicina nesses 12 anos de formado, quase. Agora deixa eu me localizar aqui. Você fez outra pergunta ali, né, Márcia? Agora eu me perdi. E nesse tempo, quando surgiu os tratamentos hormonais, muitas pessoas desconhecem sobre os tratamentos hormonais. E qual que é o teu maior desafio
em questão de trazer clientes para convencer eles a usarem os tratamentos hormonais? Qual que foi o teu maior desafio? O maior desafio hoje é você modificar algumas crenças que as pessoas têm em relação aos tratamentos. Porque por muito tempo, por alguns estudos que na época foram mal feitos, principalmente um estudo chamado Iniciativa para a Saúde das Mulheres, que foi na década de 90, estudo WHI, que na época ele associou tratamento de reposição hormonal com câncer de mama. E em algum momento, ao longo da história, também se relacionou o tratamento de reposição de testosterona com câncer de próstata em homens. E isso, na época, fez maior alarde. Muitas mulheres deixaram de ter acesso a esse tratamento porque se achava que tinha relação. Hoje a gente já sabe que essa relação ela já está muito bem estabelecida, ela não é uma relação de causa e efeito. Então, usar ou não usar hormônio não aumenta nem diminui a chance de se ter algum tipo de câncer. Tanto que as mulheres mais velhas que têm câncer de mama normalmente, e a gente tem níveis hormonais maiores em mulheres mais jovens. Então, a lógica ela é relativamente simples da gente entender. Agora, pensando na questão de adesão ao tratamento, esse sempre é o maior desafio, a gente conseguir destrinchar as más informações em relação aos tratamentos. E hoje está surgindo um novo desafio que é o contrário desse, que é também apresentar para as pessoas que o hormônio não é a solução para tudo. Porque a gente encontra um monte de gente falando na internet que qualquer coisa é só usar hormônio. Tem um caso clássico de um cara que ele tem formação em odontologia, que dá curso de hormônio e tudo mais. E ele vende de que câncer não existe, de que hormônio cura câncer. Então a gente encontra uma desinformação para os dois lados. E o grande problema é, quem não está por dentro desse mundo acaba achando que ou você é de um lado ou você é de outro. Então a pessoa que trabalha com hormônio, ela enfrenta uma resistência tanto das pessoas que exageram no hormônio, que diz que o hormônio serve para tudo, quanto para as pessoas que dizem que o hormônio não deveria ser usado para nada. Quando a verdade você tem que analisar cada caso individualmente, avaliar a necessidade ou não de utilizar, a possibilidade ou não de utilizar. Então hoje os maiores desafios são esses, muitas vezes a pessoa chega pedindo alguma coisa que ela não precisa, e muitas vezes a pessoa precisa e ela tem dificuldade de aceitar porque ela já ouviu a vida inteira dela alguma informação que é falsa. E veja, é muito difícil você mudar a mentalidade, principalmente de médico, porque imagina, médico, eu vou dar o meu exemplo, eu me formei faz 12 anos. Se você me perguntar alguma coisa hoje de pediatria, eu vou saber o que eu estudei 12 anos atrás, eu nunca mais estudei pediatria. Então eu falo, olha, 12 anos atrás, quando eu estudei era assim. Mas eu tenho essa humildade de falar isso. Eu não sei o que é, hoje, os melhores tratamentos em pediatria. Ser especialista na determinada área. E aí, a questão é, às vezes vai um cardiologista, vai um neurologista, um ortopedista que nunca mais estudou nada de hormônio e vai dar a opinião dele de 10, 15, 20 anos atrás. Ele nunca mais estudou. Então, olha, eu acho que isso aí dá câncer. A gente já sabe há muito tempo que não dá. Mas tem que ter essa humildade. Então, esse é um desafio muito grande hoje, de você mostrar para as pessoas, passar as informações adequadas para as pessoas, tanto de que não é uma solução para tudo, ela não vai curar câncer, não é esse o propósito, mas também, usado com cautela, usado de maneira adequada, pode trazer uma melhoria incrível na qualidade de vida. Com isso, o senhor é conhecido por personalizar muito, né, o tratamento de cada paciente. Como que é esse processo de identificar qual o melhor método de tratamento hormonal para cada paciente? Esse, na verdade, é o principal. É o que mais define a gente conseguir ter sucesso ou não no tratamento. Porque, veja, fazer um exemplo simples. Mulheres na menopausa, elas têm uma falência do ovário. Então, o ovário não produz mais hormônios. Todas as mulheres na menopausa vão ter níveis hormonais parecidos, porque o ovário não produz mais. Então, ela vai ter um nível muito próximo de zero dos hormônios principais, estrogênio, progesterona. Só que os sintomas são diferentes. Tem mulher que tem calorão, tem mulher que não tem.
Tem mulher que tem um ressecamento vaginal, tem mulher que não tem. Tem mulher que tem insônia, tem mulher que não tem. Então, como que a gente justifica, se elas têm o mesmo nível de hormônio, a mesma falta de hormônio, terem sintomas diferentes? Isso acontece porque cada pessoa tem a sua sensibilidade. Então, tem pessoas que são mais ou menos sensíveis à presença ou à falta desses hormônios. Então, a gente precisa entender que sintoma que essa pessoa está sofrendo, que tipo de falta que ela está sentindo, para daí pensar na melhor estratégia de tratamento. E cada pessoa, além disso, tem os seus objetivos, tem as suas particularidades. Uma mulher de 60 anos que quer correr uma maratona, ela tem necessidades diferentes de uma mulher de 60 anos que fica em casa o dia inteiro assistindo TV. Então, as necessidades são diferentes. Então, a gente precisa trazer para essa mulher que quer ter uma rotina intensa de atividade física as condições, e essa outra mulher que é mais parada, que é mais sedentária, ela não tem as mesmas necessidades, então o tratamento dela pode ser diferente, pode ser um pouco mais brando, um pouco mais ameno. Então, essa individualização é o que garante a gente ter mais assertividade no tratamento. Até porque, quando a gente trata em menopausa especificamente, existe mulheres com 35 anos hoje que já estão dando entrada na menopausa, que a gente chama de uma menopausa precoce, né? Aí tem toda mais essa questão também para se tratar, né? Então, a gente sabe que, às vezes, uma mulher com 45, 50 anos, né, tá com a vida ali sem nem nada de início de menopausa, e essa de 35 já tá, então já são critérios também para serem avaliados, né? Com certeza. É triste, a mulher quando entra na menopausa de forma precoce, normalmente existe uma questão genética, então tem mulheres que realmente entram em menopausa precoce. Geralmente é familiar, a mãe entrou na menopausa com 40, a filha vai entrar com 38. É ruim, porque a partir da menopausa o nosso organismo envelhece de forma mais acelerada. A gente tem que sempre lembrar, por mais nacional que a gente seja, que a gente tem uma estrutura animal desenvolvida por evolução, como qualquer outro animal. Então, do ponto de vista biológico, não tem muito sentido a gente estar vivo sem ter capacidade produtiva, porque aí a gente só está consumindo o recurso do planeta. Então, biologicamente, a gente rompeu essa barreira, porque hoje a mulher entra na menopausa com 45 e vive até 90. Então, hoje a menopausa não é mais a fase final da vida da mulher, é um marco de metade da vida, um terço da vida. E teria algum caso a ver com hormônios ou não entraria? A entrada da menopausa precoce? Não com a utilização. As causas mais comuns de menopausa precoce: cirurgia. Então, a mulher às vezes tem algum problema, um câncer, ou algum problema que ela precisa fazer a retirada dos ovários. Retirar o útero não induz uma menopausa, só quando retira os ovários. Porque o útero não é um produtor de hormônio. Quem produz os hormônios são os ovários. Então, a mulher que não tem útero, por exemplo, ela não menstrua, mas ela pode ter TPM, porque ela vai ter a oscilação hormonal normal num ciclo menstrual. Ela só não vai menstruar porque ela não tem útero. Tratamentos para câncer também, radioterapia, quimioterapia, algumas vezes podem induzir uma falência ovariana precoce. O uso de alguns medicamentos também pode induzir, mas, por exemplo, a utilização de anticoncepcional, esse tipo de hormônio não vai influenciar numa menopausa precoce. A genética a influência é maior. Mas uma mulher na menopausa precoce é a que mais precisa de tratamento, porque ela é uma mulher às vezes de 30, 35 anos, no auge da responsabilidade da vida, com uma energia de uma mulher de 55, 60. Então, ela precisa de tratamento. É até na minha visão, uma falha muito grande. Uma mulher que eventualmente vai fazer uma cirurgia para retirar os ovários por uma necessidade, que não tem um início de tratamento no dia seguinte. Isso aí é uma falha terapêutica mesmo. Hoje em dia a gente vê menos, mas eu tenho pacientes de 50 anos que tiraram o útero com 35 e que nem falaram de hormônio para ela. Como se fosse um processo normal, ela tivesse simplesmente que aceitar essa condição. E aí entra num ponto muito, muito importante, que talvez seja uma das minhas principais brigas com os profissionais médicos, que é querer o médico determinar o que é bom para o paciente ou não. Porque obviamente eu tenho as minhas opiniões, eu tenho o meu jeito de enxergar a vida, eu tenho a minha percepção do que é certo e do que é errado, mas não posso querer que a minha percepção influencie na tua. Então, você tem a tua. E eu tenho que entender qual que é a tua. Eu digo isso porque muitas vezes o médico, ele quer falar, olha, isso aqui é melhor para você. E o papel do médico, na minha opinião, não é falar isso. É falar, olha,
esse caminho que você está trilhando vai te levar para esse lugar. Existe esse outro caminho que vai te levar para esse outro lugar. Você vai escolher qual que é o melhor caminho para você. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, quando a gente fala de tratamento hormonal, uma reposição de testosterona em mulheres, que é um assunto super polêmico, o médico fala, não tem sentido eu dar um hormônio para mulher que eventualmente pode dar espinha. Eu falei, olha, mas tem mulher que prefere ter espinha, se ela tem uma queixa, por exemplo, de uma libido muito baixa, ela prefere ter espinha do que continuar com essa libido baixa. Essa escolha que tem que fazer a pessoa, não é o médico. O médico ele tem que informar. Os riscos do tratamento são esses, os benefícios são esses, você decide o que você quer. Então essa é uma briga grande que eu tenho e talvez essa seja um dos fatores que mais gera conexão com os meus pacientes, porque eles realmente entendem, eles percebem que eu valorizo aquilo que ele está buscando. Então a gente tem que ir atrás daquilo que o paciente está buscando e apresentar para eles. Obviamente dentro de uma lógica científica, né? Você não vai inventar nenhum tratamento, o paciente não vai escolher qualquer coisa que ele queira. Mas a gente tem que valorizar muito os objetivos e aquilo que o paciente quer. Você não atende só mulheres, né? Você tem pacientes também que são homens. No geral, os teus pacientes masculinos, quando eles te procuram, eles já te procuram por alguma indicação de algum médico para fazer o tratamento hormonal? Ou porque eles ouviram falar, ou porque eles estão sentindo alguns sintomas diferentes e resolveram te procurar para investigar se é alguma questão hormonal? O homem dificilmente tem uma iniciativa própria. A maior parte dos pacientes que eu atendo, eu acho que é uma regra mesmo, normalmente eles vêm estimulados por alguma coisa. Dificilmente tem uma iniciativa própria, porque o homem ele é mais enrustido em relação a fragilidades. O homem não gosta de manifestar fragilidades, você não vai ver uma roda de conversa de homem falando sobre isso. Então o homem tem um pouquinho mais de dificuldade de buscar ajuda. Então geralmente o amigo falou para ele, olha, eu fiz isso aqui, melhorei, me senti assim, daí ele pensa, bom, então eu também vou. Ou, que é muito comum, a esposa procura tratamento, a esposa se sente melhor e aí ela vai enchendo o saco até o cara ir. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, e que é uma regra no nosso consultório, é que quem precisa agendar a consulta é a pessoa, né? Isso acontece muito com mulher, né? A mulher vem assim, eu vou agendar para o meu marido. Fala, se ele quiser. Porque se ele não quiser, não adianta você trazer ele aqui. Porque assim, vai ser perda de tempo para ele, vai ser perda de tempo para mim, vai ser uma irritação para você. Porque já aconteceu lá atrás, quando a gente não tinha essa conversa mais aberta com os pacientes, de chegar o paciente na minha frente e perguntar, o que eu posso te ajudar? Não sei, minha mulher que marcou. Daí você tem que ficar pescando para tentar entender, e às vezes o paciente nem tomou consciência do problema que ele tem, a mulher já percebeu e ele nem tomou consciência, ou ele tomou consciência, mas ele quer fugir desse assunto, sabe? Sim. Porque como eu trabalho com essa parte de tratamento hormonal, normalmente as queixas têm relação com disposição, com energia, com libido. Então são queixas que o homem não quer falar, ele não quer chegar e falar que estou cansado. Eu estou indisposto, eu não consigo fazer tal coisa, eu estou com uma diminuição da minha potência sexual. O homem não quer falar dessas coisas. Então, quando o homem vem, normalmente é induzido ou por algum amigo ou pela esposa. Essa é a regra mais comum. Em alguns casos, sim, a pessoa vem por conta própria, mas não é a regra. Pegando o gancho, quando a gente fala em hormônios, a gente está falando de qualidade de vida. E esses sintomas que o senhor acabou de citar, como perda de libido, indisposição, a gente pode citar como algum dos sintomas que as pessoas ignoram para o tratamento hormonal? Sem dúvidas. A gente é muito induzido a crer que esse tipo de sintoma ele é normal. E muitas vezes ele é. Normal significa não ser necessariamente uma doença. Então é óbvio que um homem de 45 anos, uma mulher de 45 anos, eles não vão ter a mesma energia, a mesma vitalidade de quando eles tinham 25. Isso é óbvio que vai acontecer. A gente pegar exemplo, atletas profissionais, a performance física, salvo raras exceções, ela vai se deteriorando ao longo do tempo. E a performance mental também, enfim, é natural que isso aconteça.
Só que não é porque é natural, não é porque é normal que a gente não pode pensar em estratégias para melhorar isso. Então, todos os dias, isso é todos os dias, vem mulheres, principalmente mulheres, no meu consultório que falam, eu já me queixei disso pro médico, ele fala, não, é assim mesmo, é normal, você tem que entender que faz parte da vida. E aí entra de novo naquele cenário de que o médico não valorizando aquilo que incomoda a pessoa. Então, isso é muito comum, isso é quase regra. É difícil a mulher que já tenha... Lógico, a minha amostra ela é um pouco viciada, porque as mulheres me procuram já com esse objetivo. Mas isso é muito frequente, né? De você induzir a pessoa a acreditar que aquele problema dela, na verdade, não é um problema. Mas eu acho que não é papel do médico decidir isso, né? A pessoa tem que saber o que incomoda, o que não incomoda. Então, esses sintomas, por mais naturais que eles sejam, existem uma série de estratégias que podem ser utilizadas para amenizar esses sintomas. Então, eu digo assim, dá para você correr descalço, mas é melhor correr de tênis. Então, não é porque é natural correr descalço que a gente vai deixar de usar tênis. Então, a gente tem que buscar ajuda quando a gente não se sentir bem. Não existe uma regra. O que é bem-estar? É individual, cada um tem o seu. Tem gente que se sente bem fazendo determinada coisa, tem gente que se sente bem fazendo outra. A gente tem que valorizar isso. Eu acredito que um exemplo, né, real que a gente tem para falar é a questão da TPM, né, que as mulheres sofrem, algumas mulheres sofrem, né? Então, nós mulheres já sabemos desde o início da vida que você vai ter TPM. Então, você vai ter dor de cabeça forte, você vai ter cólica. Mas, como a gente vê o senhor explicando, a gente sabe que a mulher não precisa passar por isso, né? Tem tratamentos que diminuem, né, esses sintomas, né, que as mulheres passam. Todas essas oscilações hormonais, elas têm uma dificuldade muito grande na vida da mulher, que é o homem, ele não tem nenhum paralelo na vida dele que facilite a compreensão do que é uma TPM, por exemplo. Porque o homem não tem essa mudança de comportamento brusca em nenhum momento da vida, causada por alteração hormonal. A mulher, sim. Então, a mulher, todos os meses, tem grandes oscilações hormonais que vão culminar numa alteração de comportamento. Então, a mulher, ela tem uma modificação de comportamento induzida por uma oscilação hormonal. Isso é fisiológico. Agora, quando essa oscilação de comportamento começa a impactar trabalho, relacionamento, família, filhos, sabe? Não tem porquê, pelas possibilidades de tratamento que a gente tem hoje, não tem porquê passar por isso. Então, o papel do médico é falar, olha, você não precisa passar por isso se você não quiser. Se você quiser, você pode passar. Você não está doente. Mas existem alternativas que vão fazer você se sentir melhor. Assim como a menstruação, por exemplo. Tá? A menstruação, na verdade, do ponto de vista biológico, ela é uma falha da biologia. Porque a menstruação só acontece quando não tem uma gravidez. Então, se aquele ciclo que deveria deveria culminar numa gravidez não acontecer, a mulher menstrua. Então, aquele papo dos antigos que a menstruação era uma limpeza, era uma purificação. Isso aí a gente sabe. Eu vi isso. Precisa deixar descer porque senão tem que limpar. Isso aí também é história, né? A gente tem que entender que a menstruação é um sangramento hoje, que a mulher tem o poder de escolher se ela quer ter ou não. Assim como uma TPM, assim como qualquer coisa. Eu acho que o poder tem que ficar na mão das pessoas, né? Então, a mulher, ela quer passar pela TPM porque ela se sente bem, tudo bem, assim. Porque, realmente, eu tenho pacientes que falam assim, eu prefiro menstruar, porque eu me sinto bem menstruando. Tudo bem, né? Tudo bem. Tem mulheres que, meu Deus do céu, a menstruação é a coisa mais terrível da vida. Então, como é que a gente vai padronizar o tratamento com duas pessoas tão diferentes? Então, a gente precisa deixar cada caso de acordo com as suas necessidades, né? Então, essa pergunta que você me fez é uma verdade, assim. A gente precisa entender que essas oscilações de comportamento moldadas pelas oscilações hormonais, elas acontecem.
E no período de transição entre a vida fértil e a menopausa, é a fase mais delicada, essa idade ali dos 40 até os 50, porque é uma bagunça. A mulher muitas vezes pode ter sintomas de menopausa, onda de calor, por exemplo, mas ela ainda menstrua, ela pode engravidar, aí às vezes ela passa 6 meses sem menstruar, é uma bagunça, uma loucura na cabeça da mulher. Do ponto de vista hormonal, é parecido com a adolescência. Eu falo isso para as minhas pacientes, olha, você está com o perfil hormonal de adolescente, só que você não pode se trancar no quarto. Você tem uma vida. Um adolescente se tranca no quarto, você deixa lá, uma hora resolve, né? Então, do ponto de vista hormonal, a mulher é muito mais complexa e muito mais delicada. Por isso que até o leque de tratamentos é muito maior. As possibilidades de tratamento são muito maiores para mulheres. Elas têm muito mais coisa para equilibrar, o ajuste é mais fino, é mais delicado. Então, as mulheres são mais difíceis. Em que momento, falando de mulheres e homens, não é indicado fazer o tratamento hormonal? Em que momento da vida? Não em que momento da vida, mas alguma situação pode Alguma ser relacionada, alguma contraindicação pode ser relacionada à saúde, ou algo que ela deseja, por exemplo, uma mulher que deseja engravidar, mas ouviu falar do tratamento hormonal e me procurou, eu ouvi falar do tratamento hormonal. Em que momento não é indicado fazer o tratamento? Existem algumas contraindicações, mas elas também precisam ser individualizadas, porque assim, quando a gente fala de tratamento hormonal, existe um leque gigante de hormônios que podem ser utilizados nesses tratamentos. Então a gente tem desde hormônios bioidênticos, testosterona, estrogênio, progesterona, até hormônios sintéticos, anticoncepcionais, gestrinona. Existem vários tipos de tratamento hormonais que podem ser utilizados. Então, alguns desses tratamentos têm contraindicações de acordo com a característica desse próprio tratamento. Então, você deu um exemplo, uma mulher que está numa tentativa de gravidez, por exemplo, ou que está amamentando, ou que está grávida, ela tem algumas limitações, tem alguns hormônios que ela não vai poder utilizar. Durante a gravidez, praticamente nenhum hormônio que não seja, eventualmente, uma progesterona, quando necessário, até para uma sustentação de gravidez em alguns casos. Na amamentação, você não vai utilizar nenhum tipo de anticoncepcional que tenha estrogênio de base, porque pode secar o leite. Então, você tem que utilizar anticoncepcionais específicos, mas você pode usar uma testosterona. Em alguns casos, tem alguns estudos bem interessantes que mostram uma diminuição de incidência de depressão pós-parto, com o uso de testosterona no pós-parto. O problema da testosterona aqui não dá para usar injetável em mulher, só dá para usar em creme ou implante subcutâneo, são as versões mais seguras. Só que creme não dá, porque a mãe pega o bebê no colo o tempo inteiro, então a gente acaba tendo a possibilidade só do implante. Então, as contraindicações, elas são para situações específicas de cada hormônio. Então, uma reposição hormonal de estrogênio, por exemplo, é contraindicada em mulheres com histórico pessoal de câncer de mama, ou histórico pessoal, não familiar. Então, a mulher já teve câncer de mama. Aquela mulher, ela tem que evitar o uso de estrogênio, ela não pode usar o estrogênio. Ela vai ter que tratar de outras formas, porque alguns tipos de câncer de mama crescem mais rápido na presença do estrogênio. Então, o estrogênio não causa, mas ele é como se fosse um acelerador, ele pode fazer o câncer desenvolver mais rápido, caso ele já exista. Então, as contraindicações, elas são direcionadas para o tipo de hormônio e para a situação específica que ele está sendo utilizado. Qual que é a diferença entre o tratamento hormonal e a reposição hormonal? O tratamento hormonal pode ser, por exemplo, usar um anticoncepcional. Você está tratando o teu desejo de ter uma contracepção com hormônio. O tratamento hormonal, ele pode ser qualquer tratamento que você faz com alguma medicação que tenha base hormonal. Por exemplo, corticoide é um hormônio. Então, a gente pode utilizar corticoide para tratar alergia, por exemplo, ou um reumatismo. Contraceptivos são hormônios, né? Os tratamentos que eu faço, eles vão ser, principalmente para a mulher, baseados em queixas. Então, a gente trata muito a queixa ginecológica. Mulheres têm muito problema com cólica, com fluxo, com TPM, com irritabilidade, doenças como endometriose, adenomiose, mioma. Aí é um tratamento hormonal com hormônio que não necessariamente vai ser bioidêntico, então a gente usa gestrinona ou alguns outros hormônios de base progestínica, por exemplo,
para essas questões ginecológicas. Isso é um tratamento hormonal. Reposição hormonal é quando você tem um déficit na tua produção, então a tua produção de algum hormônio está insuficiente e a gente faz a reposição. A reposição hormonal mais clássica, quando a gente fala de reposição hormonal, normalmente a gente lembra de testosterona, estrogênio, progesterona, que são os hormônios que caem no período pré-menopausa, no período climatério, ou da testosterona no caso do homem. Quando o homem vai envelhecendo, a testosterona vai cair. Mas, por exemplo, um hipotireoidismo também é uma reposição hormonal. Então, a pessoa que tem um hipotireoidismo, por exemplo, o que ela faz? A tireoide dela não produz a quantidade suficiente de hormônio tireoidiano, aí ela repõe o hormônio tireoidiano. É uma reposição hormonal também. Dificilmente a gente chama a reposição hormonal, tratamento de hipotireoidismo de reposição hormonal, mas tecnicamente é uma reposição. Então, reposição é repor alguma coisa que falta. E o tratamento hormonal é qualquer tratamento que você faça com algum tipo de hormônio. Além do tratamento hormonal, tanto para tratamento da menopausa, você também faz tratamento para emagrecimento. Você poderia falar um pouco sobre isso? Vamos lá. Sobrepeso no Brasil está atingindo 70%. Então, a gente tem esse dado que é bem alarmante, onde 70% das pessoas no Brasil, quase 70% das pessoas, estão acima do peso. Então, lembra que eu falei sobre performance física, performance mental no começo, que é o que eu gosto de estudar? Obviamente, o sobrepeso e a obesidade, eles afetam a performance física, a performance mental. Então, hoje em dia, eu digo que sim, todo médico deveria saber tratar sobrepeso e obesidade. Se tem um cardiologista, um neurologista, sobrepeso e obesidade aumenta o risco para uma série de doenças. Então, a pessoa precisa entender daquilo para poder ajudar o paciente dela. Então, hoje, os tratamentos de emagrecimento, eles estão extremamente eficientes. Então, a gente está entrando numa era de medicamentos que tem um poder muito grande, inclusive, a perspectiva é de que nos próximos anos não se tenha mais, ou seja muito difícil alguma pessoa se submeter a uma cirurgia bariátrica. Porque as medicações, elas estão entregando resultado na perda de peso parecido com a bariátrica. A cirurgia bariátrica tem uma perda de peso média em torno de 29% de diminuição de peso corporal. Tem algumas medicações que já estão chegando próximo de 22, 23, e a gente já sabe que tem novas medicações chegando no mercado nos próximos anos que devem bater na trave. Então, hoje em dia, é fundamental a gente tratar emagrecimento. E eu digo que o emagrecimento não numa questão estética, às vezes sim, lógico, mas o emagrecimento numa questão de saúde também, mobilidade, qualidade de vida, autoestima. Então, o emagrecimento hoje Hoje eu tenho 40% dos meus tratamentos, eles envolvem emagrecimento também. Às vezes a mulher está na menopausa, mas ela também quer emagrecer. O homem, ele se sente cansado, precisa fazer um tratamento de reposição de testosterona, mas ele também está com sobrepeso. Então, o tratamento de emagrecimento, ele sempre é complementar. E ele é fundamental, né, para a pessoa ter essa percepção global de qualidade de vida. Hoje, eu acredito que o assunto mais comentado, né, o que a gente mais vê falar no emagrecimento, é o medicamento que está sendo utilizado. Tanto que esse medicamento, pessoas defendem, como também tem pessoas que falam mal desse medicamento, né, que é o Mounjaro. O que o senhor teria para dizer para nós sobre essa medicação no tratamento de emagrecimento? O Mounjaro, ele foi revolucionário como um tratamento de emagrecimento. O Ozempic, que é a semaglutida, a princípio ativa é a semaglutida, ele já trouxe uma evolução muito grande no tratamento de emagrecimento. E o Mounjaro, que o princípio ativo é a tirzepatida, esse sim revolucionou. Teve um resultado médio de perda de peso, como eu estava comentando, de 22%. É muita coisa, é bastante coisa mesmo. Então, a gente... É uma medicação que está conseguindo entregar resultados expressivos no processo de perda de peso, sem efeitos colaterais muito agressivos, com uma facilidade no desmame da medicação, que eu acredito que seja, na minha visão, um grande diferencial. É uma medicação que ela age gerando um aumento da sensação de saciedade.
Então, a pessoa tem a sensação de que ela está satisfeita mesmo com um volume menor de comida. E por que isso é importante? Porque a sensação de saciedade, ela é uma sinalização positiva no nosso cérebro. Então, sempre que a gente se sente satisfeito, o cérebro dá um joinha. E o nosso cérebro, ele trabalha muito com feedbacks positivos ou negativos. Então, por exemplo, se eu encostar a mão numa superfície quente e queimar minha mão, eu vou entender, opa, não vou mais encostar nesse lugar. Feedback negativo. Ela me sinalizou negativamente, eu não faço aquilo. E a saciedade é uma sinalização positiva. Então, você utilizando essa medicação por um determinado período de tempo, você vai comer aquele volume pequeno de comida, vai se sentir satisfeito. Isso, repetir esse comportamento, vai chegar um determinado momento que mesmo sem aquela medicação, o teu cérebro entendeu que aquele volume de comida já é suficiente. Então, a gente consegue fazer uma retirada gradativa dessa medicação com muito mais facilidade do que com as medicações mais antigas que a gente tinha. O próprio Ozempic, ou lá atrás, uma sibutramina, por exemplo, que é um inibidor de apetite, que é diferente. Então, é uma medicação extremamente promissora, com resultados incríveis. Hoje está com um acesso facilitado no mercado, que bom que está. A semaglutida, se eu não me engano, cai a patente dela no ano que vem, provavelmente ela vai ser distribuída na rede pública, o que é maravilhoso. Então, essas medicações para emagrecer, obviamente, não dá para você sair utilizando ela, porque nem todas as pessoas vão ter esses mesmos efeitos, ela não existe uma regra. Então, tem pessoas que elas, por exemplo, tem um quadro de compulsão alimentar, aquela pessoa que ela até se cuida, mas tem aquele dia que ela come até passar mal. Essa pessoa precisa de um tratamento para compulsão também. Tem pessoas que são muito ansiosas, por mais que o Mounjaro diminua essa ansiedade, muitas vezes não é suficiente, a pessoa vai continuar beliscando aqui, beliscando ali. Então, ela talvez não tenha aqui essa mesma resposta. Eu vejo no consultório, tenho pacientes que perdem 20 quilos em 60 dias e pacientes que demoram 90 dias e perdem 4, 5, 6 quilos. Então, não existe, aliás, uma regra de quanto peso eu vou perder. É só usar esse remédio que vai funcionar. Agora, o remédio é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta maravilhosa que a gente tem que utilizar ela quando necessário. Esses dias alguém falou pra mim assim... aquele teu paciente perdeu peso, mas também com o Mounjaro é fácil, né? Eu falei, é para isso que ele foi feito, né? Se fosse para ser mais difícil, não teria muito sentido. Né? Você usa porque ele facilita você de chegar no lugar que você quer, né? É igual alguém falar assim, mas passou tua dor de cabeça, né? Mas também com o paracetamol é mais fácil. É para isso. Essas medicações, elas são extremamente promissoras. E deve chegar no mercado nacional outra medicação chamada retatrutida, que ela promete ser mais potente ainda do que o Mounjaro. Ainda está em fases de ensaios clínicos, mas deve chegar nos próximos meses. Então, para quem quer perder peso, fazer o tratamento, usar o Mounjaro, você recomendaria para quem está... Eu penso assim, quando a gente estava dando uma lida ali nas perguntas que nós recebemos, eu pensando nessa questão do emagrecimento, porque eu conheço amigas que fizeram a bariátrica, né? E o processo para ela chegar até a cirurgia foi sofrido, digamos assim. Ela teve que fazer uma reeducação alimentar, porque não adianta você fazer a bariátrica e continuar com a mesma compulsão alimentar, você tem que se reeducar, né? Nesse caso, quando um paciente te procura em relação ao emagrecimento, existe também essa etapa de você tentar fazer uma reeducação alimentar também, além de você fazer o Mounjaro? Sim, é importante. Tudo aquilo que envolve emagrecimento precisa ser avaliado. Então, hoje em dia é muito comum o paciente chega lá e já fala, eu queria usar o Mounjaro. O que eu tenho que fazer para usar o Mounjaro? Isso acontece. E a gente tem que entender que assim, o processo de emagrecimento, a lógica de emagrecer é muito simples. Não, a lógica é simples. Eu preciso comer menos do que aquilo que eu gasto. É isso. Porque a gente não cria energia do sol. Então, se você está engordando, se você está tendo dificuldade para emagrecer, é porque necessariamente você está comendo mais do que aquilo que você está gastando, você está ingerindo mais calorias do que aquilo que você está gastando. Não necessariamente comendo, que às vezes as pessoas esquecem das calorias líquidas.
eu tomo refrigerante, eu tomo coisa com açúcar, eu tomo suco de uva, suco de laranja, que é saudável, mas tem bastante calorias. Então, para emagrecer, você precisa necessariamente ingerir menos calorias do que aquilo que você está gastando no teu dia. Ou seja, só tem duas formas de conseguir emagrecer. Ou eu gasto mais, ou eu consumo menos. Ou eu faço os dois. Não tem outro jeito. O que a medicação faz? A medicação te ajuda a modificar comportamento. Então, ela vai te ajudar a ter um comportamento alimentar diferente. Então, você vai ter facilidade, por isso que é mais fácil que o monjar. Você vai ter mais facilidade de comer menos. E aí você começa a emagrecer. Lógico, ele também tem uma ação melhorando o teu perfil metabólico para utilizar a perda de gordura. Ele também vai fazer isso. Mas a principal alteração é no comportamento. E uma coisa importante é o seguinte: existem uma série de variáveis, por mais que a lógica seja simples, uma série de variáveis influenciam nesse comportamento. Então, tem, por exemplo, ansiedade vai influenciar, rotina familiar vai influenciar. Então, por exemplo, eu tenho pacientes, mulheres ali de 45 anos, que ela fala assim, como é que eu vou fazer uma refeição para mim e outra para minha família? Então, isso influencia, a gente tem que levar isso em consideração. Tá? Então, tudo isso aí vai influenciar. Estresse vai influenciar, a rotina de trabalho vai influenciar, a rotina de sono vai influenciar, a atividade física vai influenciar, funcionamento intestinal vai influenciar. Então, tem muita coisa que influencia no processo de emagrecimento. E não é só usar a medicação. A gente precisa abordar todas essas arestas, entender quais as dificuldades que a pessoa tem, e aí propor o tratamento, que muitas vezes vai incluir uma medicação como essa. Mas o comportamento, ele precisa ser modificado de alguma forma. Eu acredito que, assim, como tudo na vida, não existe milagre, né? Não é só a medicação em si que vai dar resultado. Então, tem tudo um processo que você tem que seguir, né? E como eu comentei no início, existe ainda algumas pessoas, né, ou até mesmo profissionais que são contra o uso dessa medicação. O senhor poderia citar para nós alguns mitos e verdades sobre a medicação? Tem vários, né? Tem vários. O primeiro, o pessoal sempre fala assim, depois você vai ganhar peso de novo. Ganhar peso e perder peso depende da manutenção desse comportamento. Hoje em dia, essas medicações, como eu estava falando, por ativar esses gatilhos de saciedade, você consegue sustentar a perda de peso mesmo sem a medicação depois. Outra coisa que o pessoal também comenta, uma medicação cara. De fato, não é uma medicação ainda acessível a todas as pessoas. Ela não é uma medicação de baixo custo, é uma medicação de alto custo. Entretanto, a gente sabe o custo que é também, pensando em saúde, em qualidade de vida, você se manter em obesidade. Imagina uma pessoa de 140 quilos, 150 quilos, eu tenho um paciente de 170 quilos. Então, uma pessoa que ela tem uma limitação para amarrar cadarço, entende? A pessoa ela tem uma limitação grande. Quanto que não vale para ela emagrecer, entende? Então, a gente está falando de às vezes até de autonomia, da pessoa conseguir fazer coisas sozinha. Tem pessoas que têm um sobrepeso tão grande que elas têm dificuldade de fazer coisas sozinha. Então, esse mito de que depois você vai ganhar peso tudo de volta, pode acontecer, mas se você tiver um acompanhamento com planejamento para início, meio, fim de tratamento principalmente, a chance de você recuperar esse peso, ela é menor. Se você depositar toda a energia só no remédio, sem entender a tua parcela de contribuição nesse tratamento, a tua chance é maior de recuperar esse peso depois. O remédio ele vai te ajudar, mas tem coisas que é só você que pode fazer. O remédio sozinho não vai resolver tudo. Não vai resolver. Tem algumas, eu já vi sobre o Monjaro, eu já vi que porque ele tranca o intestino, porque ele aí no outro diz que dá diarreia. Então você vê, ele de fato, ele pode ter ele pode ter alguns efeitos intestinais. Efeitos colaterais, vai ficar vomitando muito. Então, os maiores mitos hoje com o Monjaro, eles têm relação principalmente à sustentabilidade do processo. Então a pessoa, você vai gastar todo esse dinheiro para depois engordar de novo. Mas eu não vejo tanto assim em relação à eficácia. Eu acho que ele está se mostrando tão poderoso. Todo mundo conhece alguém que está usando e que teve resultado, que é difícil você contestar que ele funciona, sabe? Porque ele de fato é uma medicação que funciona muito bem. Você pode contestar uma série de coisas, se você vai conseguir manter ou não,
se você vai ter condições de manter o tratamento, porque de fato não é barato. Mas a eficácia da medicação tá difícil agora de contestar. Tá muito difícil. Que bom, porque as pessoas merecem ter direito a, pelo menos, entender. Tá? Você não é obrigado a usar, mas eu acho que ter acesso à informação e saber que a possibilidade existe, eu acho que é interessante. Eu acredito que eu li nessa semana que o medicamento estaria em falta. Eu acredito que vende nas farmácias e as farmácias estariam em falta. Existe, eu comecei o tratamento, talvez por conta própria, né, sem a ajuda de um especialista, e no início do tratamento já não consegui mais adquirir o medicamento. Como o senhor tem essa falta, como que funciona? Volta e meia falta no mercado. A distribuição, ela ainda não está conseguindo dar conta da demanda, principalmente agora chegando próximo do verão. Então, obviamente, tem as pessoas que têm uma necessidade grande de utilizar, mas também é uma medicação que pessoas magras estão utilizando para ajudar a ficar mais magrinhas, assim, diminuir o percentual de gordura. Então, tudo bem, cada um sabe de si, não acho que seja errado. Então, a demanda, de fato, ela está muito grande. Então, volta e meia, essa medicação realmente começa a faltar no balcão das farmácias. Por uma falha não uma falha, mas assim, por uma insuficiência na distribuição mesmo da medicação. Então, eu tenho pacientes que não conseguem encontrar em algum momento. A vantagem é que quando você faz um tratamento acompanhado por médico, o médico tem outros caminhos que ele consegue proporcionar esse tratamento para você. Então, pelo médicos que têm clínicas que trabalham com isso, a gente consegue entregar a medicação de outras formas também, tá? A gente consegue fazer um tratamento mesmo que a medicação esteja disponível na farmácia. Na nossa clínica, por exemplo, a gente tem a tirzepatida para aplicação. Então, isso deixa o tratamento muito mais seguro. Tá? Até porque hoje em dia diminuiu, mas antes do Mounjaro ter a liberação de venda no Brasil, que foi ano passado, o pessoal trazia de fora e era um negócio altamente lucrativo. Porque eu tenho relatos de pessoas que pagavam 10, 12 mil reais uma caneta de Mounjaro, que hoje aqui no Brasil, na farmácia, você encontra a R$1.800, mais ou menos. Eu estou pagando 10, 12 mil reais, né? Então, tamanha a eficácia realmente dessa medicação. Então, essa falta na rede de distribuição, ela é uma coisa que tem que ser levada em consideração, mas quanto mais vocês conseguirem fazer esse tipo de tratamento com um médico que consiga te acompanhar, menos chance vocês vão ter de ficar sem. O médico que está te acompanhando, ele já sabe que tem uma certa quantidade de pacientes que ele vai ter que responder, né? Então, o médico já vai cuidar para não faltar, né? Já vai cuidar nessa questão. E a farmácia não vai segurar, né? Vai simplesmente vender para quem chegar e pedir. Isso. E é uma medicação que, imagina você fazer... Assim, pensa na farmácia, assim, imagina você fazer um estoque de 100 canetas dessas, de R$1.800. Não é fácil ter um estoque desse. Também. Vai que não vende. Entendeu? Por mais que a expectativa seja vender, quase todas essas medicações de alto custo, principalmente nas nossas cidades, que são cidades menores, você não vai ter um estoque de 50, 80 dessas medicações de alto custo, porque é difícil de você manter isso... esse dinheiro parado. E tem a questão de quem já tem um poder financeiro maior, já procura uma orientação médica. Sim, sim. O mais importante é fazer o tratamento. Se você vai fazer o tratamento com medicação que você compra na farmácia ou fazer aplicações na clínica, isso é indiferente. O mais importante é fazer o tratamento quando você estiver indicado. Mas lógico que você está em acompanhamento com o médico que tem essa possibilidade, que tem esse acesso, vai facilitar bastante, vai fazer com que você tenha garantia de que não vai faltar essa medicação para você. E no meio de tudo isso, com várias informações, como que você consegue lidar com a expectativa dos seus pacientes? Essa talvez seja uma das coisas mais complexas, porque a gente precisa alinhar a expectativa. Porque o paciente vem, o amigo perdeu 20 quilos e então ele acha que vai perder 20 quilos também. Mas aí, às vezes, o amigo se exercita 2 vezes por dia, não sai no final de semana,
E ele quer perder os mesmos 20 quilos fazendo uma academia mal e porcamente 2 vezes por semana e saindo beber no final de semana. Porque algumas pessoas ainda têm a crença de que quem faz o resultado é o remédio. Então, essa conversa ela precisa sempre ser muito franca. Ela precisa, e os meus pacientes a gente tem essa conversa. Olha, a tua perda de peso ela vai ser diretamente proporcional com aquilo que você colocar em prática. A gente sempre é o reflexo daquilo que a gente coloca em prática. O nosso corpo ele vai ser reflexo daquilo que a gente coloca em prática. Então, se você começar a correr 42 km, você vai ter um físico de maratonista. Se você começar a levantar 300 kg no exercício da academia, você vai ter um físico de fisiculturista. E assim vai. O nosso corpo ele é reflexo daquilo que a gente dá para ele, daquilo que a gente faz com ele. Então, você não vai ter um físico de 20 quilos mais magro com o mesmo comportamento que você tem hoje, com 20 quilos acima do peso. Então, esse alinhamento de expectativa é o mais importante. A pessoa tem que entender a participação dela. Quando você tem um bom alinhamento de expectativa, dificilmente a pessoa se frustra. Ela pode se frustrar com ela, mas não com o tratamento. Ela vai pensar assim, bom, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo e não fiz, e por isso eu não tive o resultado que eu poderia ter tido. Mas se você não tiver essa conversa, muitas vezes a pessoa vai achar, bom, esse remédio não funciona, isso aí não deu certo. Então, o alinhamento de expectativa ele tem que ser antes do início do tratamento. A pessoa tem que entender a participação dela, o papel dela, né? O remédio vai só te ajudar, mas você tem que contribuir também, né? A contribuição da pessoa é inegociável. Não tem como. Não tem como a pessoa... A gente ainda não consegue emagrecer ninguém. Essa aqui é a realidade. Ainda não existe a medicação que vai emagrecer a pessoa sentadinha no sofá lá, no Netflix. Tomara que um dia exista, né? Porque a gente sabe hoje que o sobrepeso e a obesidade é um fator de risco grande para uma série de doenças. Então, tomara que exista essa medicação em algum momento, eu vou querer. Mas hoje em dia a gente ainda não tem. Henrique, você corta só um pouquinho. É só porque... Pode. Então, doutor, analisando assim, né, a nossa conversa, e a gente pôde entender que hoje o percentual de homens que lhe procuram para um tratamento ou uma reposição é baixo, considerável ao número de mulheres. Esses homens que te procuram, eles têm uma procura mais estética ou por qualidade de vida mesmo? Eu tinha um público anteriormente que me procurava mais por uma questão de simplesmente de hipertrofia muscular, de melhoria de composição corporal. Eu ainda atendo esse público hoje, mas não é a regra. A maior parte dos homens que me procuram hoje são homens que vêm pensando em qualidade de vida, em se sentir com mais disposição, em se sentir com mais energia, em performar melhor. Não esteticamente, mas performar melhor na vida, no trabalho, em casa, sexualmente. Então, a maior parte hoje dos homens que me procuram não tem mais... Óbvio, existe um desejo secundário de melhorar a composição corporal, de ganhar mais massa muscular, de se sentir mais bonito, isso existe. Mas normalmente não é o problema principal, não é a principal queixa que o homem tem. A principal queixa ainda é fadiga, indisposição, diminuição de desejo sexual. Essas são as principais queixas dos homens hoje no meu consultório. Fazendo um pensamento aqui, talvez o número de mulheres que lhe procuram mais esteticamente, melhorar o físico, é maior do que os homens. E os homens se preocupam, acredito eu, muito mais com a libido do que a mulher. Muito mais. As mulheres, elas se importam, elas estão começando a se importar mais, porque, principalmente mulheres mais velhas, elas nunca foram ensinadas que isso era permitido para elas, na verdade, se queixar disso, né? Hoje em dia, graças a Deus, essas coisas estão mudando, a mentalidade está mudando, então as mulheres estão permitindo conversar sobre esse assunto. Eu já atendi pacientes de 65 anos que, ninguém nunca me perguntou sobre desejo sexual. Imagina, 65 anos, nenhum médico perguntou isso aí pra ela.
Então, o homem, sim, ele se importa mais com a performance, mas existe uma vaidade já crescente nos homens também. Eles também querem se sentir melhor, também querem ter uma forma física melhor. Mas as mulheres é quase regra. Todas elas têm queixas que a gente vai tratar, mas eu quero perder uma gordurinha, eu quero ganhar um pouco aqui, eu quero perder um pouco ali. A mulher, ela é um pouco mais delicada, é mais interessada nessa questão estética, em tudo, na verdade. Em todas essas questões estéticas, a mulher ainda é um público mais interessado. E qual frase você poderia nos deixar sobre o tratamento hormonal, sobre os benefícios? Eu digo que assim, hormônio é nem excesso nem falta. Então a gente tem que entender o hormônio como algo que pode ser um parceiro para que você consiga colocar em prática aquilo que você propõe para você mesmo. E que você não pode de maneira nenhuma permitir para qualquer profissional que seja que ele imponha a você qualquer tipo de restrição ou de limitação em relação a coisas que você quer para você. Porque isso é o que me deixa mais frustrado quando eu atendo paciente assim, que fala assim, mas o médico disse que eu não poderia fazer isso porque não era o ideal para mim, mas aí a pessoa acaba vivendo triste, porque ela não consegue fazer uma coisa que ela quer, porque ela não encontra alguém que ajuda ela a fazer aquilo que ela quer. Então, obviamente, nenhum médico é obrigado a fazer tratamento hormonal, a fazer reposição hormonal, mas você também não pode limitar os sonhos, os objetivos das pessoas por pensamentos seus. Eu acho que você tem que estar ali para dar o apoio para a pessoa naquilo que ela precisar, dentro das suas convicções, né? Então, acho que a frase é: hormônios aí nem em excesso, nem em falta. Deixar eles tudo bem equilibradinhos. Que é o que vai entregar melhores resultados, é o que a pessoa vai se sentir melhor. Muito bem. Então, falamos agora, né, do profissional, do Dr. Jefferson. E por trás do Dr. Jefferson existe o Jefferson empreendedor também, né? Então, nos conte um pouco, né, de como que é a tua vida de empreendedorismo. Você citou que está formada há 12 anos, né? Como que foi lá no início? Você já começou com uma clínica ou iniciou o teu trabalho como autônomo? Como que foi o processo inicial? Eu iniciei como a maior parte dos médicos começa, que é prestando serviço, e geralmente para serviço público. Então, fazia plantões, e esse foi a minha rotina, né, por alguns anos, né, plantões. E aí, enquanto isso, eu estudava, fazia as pós-graduações, fazendo as formações de tratamentos hormonais. Mas a maior parte dos médicos, ele vai para o serviço público assim que se forma, por uma questão de oportunidade também, né? Então, eu ainda não me formei tão velho, me formei com 25 anos, mas eu era um dos mais novos da minha turma. Então, os médicos, eles já se formam numa idade mais avançada, sem nunca ter trabalhado. Então, eles estão ansiosos, querendo trabalhar, ganhar um dinheirinho. Então, isso faz com que a gente acabe buscando, na maior parte das vezes, esse tipo de trabalho no início. E eu sempre quis empreender, porque uma das coisas que me motivou a isso era ver profissionais espetaculares na faculdade. Então, eu tinha professores que davam palestras em congressos internacionais, eventualmente, e que estavam lá trabalhando, fazendo plantão sábado à noite. Eu falava, não é legal fazer plantão sábado à noite? Aí o cara com 50 anos, 55 anos, fazendo plantão sábado à noite, sendo um excelente profissional, me mostrou que não basta ser um excelente médico, né? Tem que ter algo mais. Então, eu sempre quis ter uma renda que não viesse especificamente da medicina. Então, eu tinha alguns projetos, estudei algumas coisas durante a faculdade, mas para fora da medicina. Seria basicamente usar o dinheiro que eu ganharia na medicina para me trazer uma renda passiva de alguma forma. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que para se tornar um médico bem-sucedido, você precisava empreender dentro da tua própria carreira. Então, comecei a estudar essa parte,
tanto de posicionamento, hoje em dia é muito forte, de posicionamento digital, de como a gente precisa se apresentar, de como a gente precisa se portar dentro de uma consulta, o que eu preciso fazer, como que eu preciso atender esse paciente, como que tem que ser a experiência do paciente desde o agendamento até o acompanhamento. Então, hoje em dia, eu consigo ter isso mais mapeado e isso realmente trouxe um grande salto nos atendimentos, tanto em questão de demanda quanto em questão de faturamento. Então, conseguir entender que empreender na própria carreira é fundamental para você conseguir mostrar o teu trabalho, isso é quebrar um paradigma muito grande, porque muitas vezes na faculdade a gente é ensinado não vou dizer ensinado, mas eu vou dizer assim que o médico, ele parece que ele tem que trabalhar igual padre, assim, trabalhar por vocação, tem que ser um celibatário da medicina. Você tem um dom, você tem que ajudar as pessoas. Só que as pessoas têm que entender que o médico que ele é bem sucedido financeiramente, ele ajuda muitas pessoas. Ele só consegue isso se ele ajudar muitas pessoas. Então, você não precisa abrir mão de crescer financeiramente, e a gente é ensinado a quase isso. Então, você tem que se matar no plantão, você tem que trabalhar todos os dias até tarde, você tem que fazer isso porque médico é assim, você tem que fazer isso. Então, você vê um monte de gente boa que acaba sucumbindo nesse mundo de serviço público, de plantões, de trabalhos exaustivos que ganham mal. Quando a gente pode, obviamente, trabalhar a própria carreira para ter um crescimento pessoal, e quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue ajudar as pessoas. Então, eu fui desenvolvendo essa mentalidade. Aí, em 2016, com alguns sócios, a gente abriu uma clínica, a Minha Essência, que hoje tem 6 unidades. E a Minha Essência, ela foi uma escola. Foi uma escola. Aprendemos muitas coisas com a abertura dessa clínica. E depois disso, a Joana, que é minha esposa, me trouxe uma mentalidade diferente, assim, de experiência no tratamento, né? De proporcionar para o paciente não só o melhor tratamento, mas a melhor experiência. Então, ela sempre se preocupou com a roupa que eu uso, com o jeito que eu falo com os pacientes, com os detalhezinhos de cada atendimento. E isso também trouxe um crescimento muito grande, assim, as pessoas começaram a se conectar cada vez mais. Então, eu digo hoje que todo mundo é empreendedor da própria carreira. A gente tem que tratar a nossa carreira como se fosse um negócio, porque ela, no final das contas, mesmo que você seja empregado, que você seja uma pessoa que trabalha de carteira assinada, dentro do teu emprego você tem que empreender na tua própria carreira, porque é a única chance que você tem de progredir. Nem todo mundo é obrigado a querer progredir, mas se você já tem que estar lá, por que não tentar crescer, por que não tentar evoluir? E hoje eu não tenho mais freio. Hoje eu não consigo mais pensar hoje o pensamento de melhora, ele é constante. Eu acho que isso é uma coisa que só traz benefício, porque os meus pacientes recebem esses benefícios. Eu consigo entregar tratamentos melhores, eu consigo entregar... Tudo que eu entrego hoje é melhor do que ele já foi, e provavelmente nos próximos anos vai ser melhor ainda. Eu acho que empreender é muito disso. Agora, lógico, né? Tem os riscos envolvidos, mas os riscos fazem parte são as dores do crescimento. Eu vejo que quem empreende, a gente já fez outros podcasts com outros empresários, e a frase que todos usam a gente está sempre buscando melhorar. E a gente, como tem a contabilidade, estamos sempre buscando algum benefício para os nossos clientes, algo que possa melhorar o nosso atendimento, porque a gente quer sempre estar melhorando. E eu acho que é essa frase, ou esse
dos lemas do empreendedor é sempre buscar melhorar, né? Para continuar sempre crescendo. Nessa tua crescente como empresário, como que foi o início para você cuidar da parte do financeiro e do contábil? Essa é a parte mais difícil. Sem dúvida é a parte mais difícil, porque a medicina ainda é uma profissão que remunera muito bem, mesmo em setor público. Então, você sai da faculdade e você sai com um emprego muito bom, normalmente. Então, lidar com o dinheiro é sempre muito difícil, porque você recebe uma enxurrada de dinheiro, comparativamente com o que você não recebia, e você tem que lidar com isso. Então, sempre parece que o médico tenha na cabeça dele que ele sempre vai ter dinheiro. Essa que é um grande problema. Então, a gente vê um monte de médico que é muito endividado, tem um bom padrão de vida, mas muito endividado. A gente tem essa lógica dentro da medicina, porque o médico ele tem a sensação de que sempre que ele quiser ele consegue ganhar mais dinheiro, porque é só ele trabalhar mais. Então, se o médico quiser trabalhar 24 horas, ele trabalha, porque ele tem essa possibilidade. Ele pode fazer um plantão de noite, ele pode trabalhar de dia, fazer plantão à noite, trabalhar de dia, fazer plantão à noite. Então, lidar com essa parte financeira sempre foi um grande desafio. E a partir do momento que você empreende, e a gente não é treinado em nenhum momento para isso, dentro da faculdade. A gente, basicamente, a nossa faculdade ela é em setor público, então não existe relação comercial ali. Tanto que é difícil para a maior parte dos médicos ter essa relação comercial com as pessoas, dificuldade de cobrar, dificuldade de valorizar o próprio trabalho. Sempre que você está cobrando alguma coisa, parece que não é certo, porque você, putz, eu estou ajudando a pessoa a resolver um problema de doença, porque como é que eu vou cobrar? Entende? Então, isso, essa visão de que o teu trabalho também é um trabalho, também é um comércio, ela precisa ser ensinada e muitas crenças precisam ser quebradas nesse sentido, sabe? Então, ter uma assessoria nesse momento é fundamental, porque senão a chance de você entrar numa espiral negativa é muito grande. E lidar com um volume grande de dinheiro e o crescimento ele traz um outro problema, que é para crescer você precisa se armar mais. Então eu digo, por exemplo, hoje o meu estoque de implantes e de medicamentos ele vale mais que meu carro. E eu tenho que ter esse dinheiro parado ali. Porque se eu não tiver esse dinheiro ali, eu não consigo atender a quantidade de pacientes que eu preciso atender naquela semana. Então, é o capital de giro e a gente não aprende isso. A gente acha que é só faturamento. Para um crescimento, precisa de um investimento antes. Sempre. Então, quanto mais você cresce, teu faturamento aumenta, tua margem de lucro aumenta, mas ainda assim, as tuas demandas são muito grandes, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que tem um restaurante, ele falou, olha, eu atendo 50 pessoas, eu poderia atender 200, mas para atender 200 eu não tenho nenhum lugar para guardar estoque. Então, o investimento que eu tenho que fazer, talvez eu tenha que alugar um outro lugar só para ser estoque, para poder atender 200 pessoas. Então, assim, para crescer, você precisa não só de ter demanda, você precisa de investimento também. E você precisa começar a enxergar os números, né? Precisa começar a atentar a esses detalhes. E isso é a dor de qualquer empresário. Acho que ninguém nasce empresário. A pessoa tem que aprender na dor mesmo. E como que é para você hoje, e como que foi no passado, se você vê que teve uma mudança do Jefferson, pessoa física, e da clínica do Dr. Jefferson? A diferença é muito grande, né? Primeira coisa que a gente tem que entender que a clínica ela é um negócio. Então, por exemplo, a clínica, a nossa clínica aqui, a Mais Saúde Monte Carlo, ela é um negócio que ela precisa existir sem a presença, né, do Dr. Jefferson ali. Então, o Dr. Jefferson ali dentro, ele é um prestador de serviço como qualquer outro prestador de serviço. Então, a clínica ela não está a meu serviço, ela não é para mim. Ela é uma clínica que precisa funcionar mesmo que eu não atenda mais ali. Então, ter essa mentalidade, ela é complexo. A gente precisa refletir muito para chegar nessa mentalidade. Eu lembro que eu conversava com um amigo meu, super bem sucedido. Ele falava, cara, minha clínica não dá lucro, cara. Minha clínica não dá lucro
pô, atendo todo dia lá, ela não dá lucro, daí tem mais 2 médicos e tem não sei o que e tal, a despesa é muito alta. Eu falei, tá, mas do teu atendimento, quanto que você deixa pra clínica? Não deixa, porque o meu atendimento é meu atendimento. É por isso que não dá lucro, né? Porque você pega o dinheiro pra você e não deixa nada pra clínica, daí a clínica só existe para atender as tuas demandas pessoais. Então ela não vai dar lucro nunca, porque ela não tem de onde tirar dinheiro. O dinheiro vem dos teus atendimentos, então uma parte tem que ficar para a clínica. Então essa visão, ela é aprendida na dor sempre. É você entender que o teu CPF é o teu CPF e o teu CNPJ é o teu CNPJ, né? Exatamente, não dá para misturar as coisas. E os dois têm o mesmo nome. Então é complexo, né? É difícil, mas tem que ser assim, senão você se perde. Gastos pessoais, gastos profissionais, então tudo isso aí precisa ser muito bem ajustado. Antes do Dr. Jefferson ser cliente da Smart, você veio para nós, né? Você era cliente de uma outra contabilidade. Quando foi feita essa troca, para você, como que foi? Você sentiu alguma dificuldade em questão da parte burocrática? Foi tranquilo para você? Não, para mim, na verdade, a mudança foi extremamente positiva. A gente já tinha uma amizade de antes das nossas relações profissionais e tanto a forma de trabalho, digitalizando a maior parte das coisas, facilitando essa conexão, essas trocas de informação, isso facilitou muito, e principalmente a readequação tributária, soluções que vocês encontraram para o meu negócio. Então hoje eu vejo que a redução tributária que vocês conseguiram implementar na minha empresa, elas trouxeram uma economia que propiciou inclusive novos investimentos. Então, e obviamente tudo isso dentro com detalhe técnico, né? Então foi uma relação que começou com o pé direito e continua com o pé direito, porque ela trouxe essas possibilidades, vocês conseguiram trazer soluções. Isso mostra, e isso é interessante, assim, porque isso mostra que vocês de fato estão preocupadas em atender bem, em trazer soluções para os clientes de vocês. Porque até pela nossa amizade, provavelmente eu seria cliente de vocês independente disso. Então, se vocês fossem acomodadas, vocês não precisariam ter feito isso, buscado essas soluções, passado por todo esse processo burocrático, porque eu continuaria sendo cliente de vocês. Então, isso é extremamente positivo, porque você trazer soluções para pessoas que não pediram, porque eu não pedi, né? Para que não pediram e que, mesmo com a solução, não está te trazendo um benefício direto, porque eu continuaria sendo cliente de vocês, isso mostra o perfil de trabalho da empresa de vocês, né? Essa busca por soluções, por benefícios, que é o que vocês estavam falando antes, né? De trazer benefícios para as empresas, de realmente buscar. Eu enxergo isso em vários outros momentos também. Eu consigo ver que vocês, de fato, têm esse engajamento em tentar não só fazer a contabilidade, mas em tentar atender demandas, né? Sempre que eu precisei de apoio, de auxílio, vocês sempre tiveram super abertas. Então, tanto que eu indico para os meus amigos, né? Eu tenho, acho que, amigos lá de Florianópolis que têm a contabilidade com vocês, né? E antes de conhecer a Smart, o senhor sabia que existia diferentes tipos de tributação e que essa forma de tributar impactaria diretamente nos seus resultados? Eu sabia, mas era uma coisa assim extremamente complexa para mim. E na verdade, você acaba sempre acreditando naquilo que alguém fala para você. Então, eu não tenho conhecimento técnico nem tempo para pesquisar qual que é a melhor solução contábil para mim. Então, esse é um dos motivos da gente contratar alguém para fazer. É a mesma coisa vocês quando vão atrás do médico. Vocês não vão querer estudar tudo para saber o que é melhor. Vocês vão lá pedir uma orientação. O que você acha que é melhor aqui? Então,
a gente acaba ficando na mão de quem está cuidando da nossa contabilidade. Então, por mais que eu soubesse, assim, eu não tinha conhecimento técnico para dizer, olha, eu acho que eu estou errado, eu acho que eu não estou. E isso também, e por isso que eu digo que foi um grande diferencial, porque vocês espontaneamente encontraram... Eu lembro que vocês falaram assim, olha, você não consegue vir aqui que a gente encontrou um negócio que eu acho que dá para fazer. E aí, na reunião, eu falei assim, meu Deus do céu, se dá para fazer, vamos fazer, né? Porque a redução de alíquota na época foi incrível, assim. Foi na casa de 50%, se eu não me engano, na redução da alíquota. Eu até ia citar esses dados que no nosso primeiro trimestre, né? Então, a gente fez todo um estudo tributário, né? Para o teu negócio. E no primeiro trimestre de mudança, a gente teve uma economia, uma redução na carga tributária de 51%. O que eu me lembrava era alguma coisa nessa faixa mesmo. E isso foi possível com um planejamento tributário adequado, né? Conhecendo, então, o ramo de atividade, né, do teu negócio, aplicando os benefícios fiscais disponíveis e legais, né, para a tua empresa. Então, foi uma redução bem significativa, né? Você conseguiu perceber isso na tua empresa? Não, muito, muito. A gente percebe a redução de custo, a gente percebe os boletos menores, né? Nos boletos mais magrinhos, boletos de imposto. Então, a gente percebe... E isso, obviamente, isso viabiliza um reinvestimento. Eu acho que esse é um grande ponto, porque não é só reduzir 50% do imposto, é viabilizar, eventualmente, que essa redução do imposto seja reinvestida no negócio, aumente ainda mais o faturamento, e isso vira uma progressão geométrica muito grande, né? Os juros compostos, né? Essa semana eu ouvi uma frase assim, eu sigo bastante no Instagram, eu sigo vários empresários conhecidos, né? E um deles essa semana falou assim, que quando você busca uma solução para o teu cliente, principalmente na área tributária, né? Que foi o caso que a gente fez. Esse 50% que ficou com você, ficaria com o governo. Ele não te traria o retorno que você está trazendo hoje para a tua clínica. Né? Então, foi isso que ele quis dizer. Quando você traz essa solução e esse dinheiro acaba ficando com você, você traz mais investimentos para a tua clínica, ou você consegue contratar mais funcionários, ou você consegue melhorar o salário dos teus funcionários, porque esse dinheiro ficaria para o governo e ele faria a distribuição dele, usaria da forma que ele acha melhor. Ficando nas tuas mãos, você pode fazer algo além, pode melhorar a tua clínica, pode melhorar o salário dos teus funcionários, contratar mais pessoas. Abrir novos negócios. Abrir novos negócios também, né? Então, tem toda essa questão de você buscar uma solução e fazer esse dinheiro ficar com você, para você reinvestir. Porque ninguém é melhor para cuidar do nosso dinheiro que a gente, né? Sim, com certeza. Então, obviamente, a gente sabe que imposto é algo inevitável na vida de todo mundo, não só de quem empreende, de todo mundo, mas as maneiras inteligentes de fazer essa tributação, com certeza, é por isso que é smart, né? É uma maneira inteligente de fazer a tributação. Eu acho importante destacar que, assim como o Monjaro não faz um milagre sozinho, não existem milagres também dentro da contabilidade, né? Então, o que existe realmente é estudo, é um planejamento adequado, é você entender, assim como você tem que entender o teu paciente, nós, né, da Smart, também temos que conhecer o nosso cliente, a gente tem que entender a atividade dele justamente para isso, para saber trazer a melhor forma, né, de tributação da empresa, né, para a empresa conseguir crescer, porque é visível, nós, enquanto contadores, né, Mayara, percebemos que a partir desse planejamento real, a tua empresa ela conseguiu faturar mais, com isso conseguiu investir, atrair novos clientes e até mesmo novos profissionais, né? É isso aí.
Principalmente com a gente que tem essa mente mais empreendedora, qualquer benefício que seja trazido vai voltar de alguma forma com novos investimentos e... Uma coisa que eu novos vejo que é bem negócios. visível lá na clínica era que vários procedimentos e profissionais que geralmente a gente busca fora conseguiu atrair, Sim. né, pra A gente conseguiu montar uma estrutura ali na clínica que era inimaginável alguns anos atrás. Então, a gente passou ali de um espaço de 20, 30 metros quadrados, que era o consultório só que eu alugava, para hoje um espaço de quase 500 metros quadrados. Então, a clínica hoje, a gente conseguiu trazer pilates para a cidade que não tinha, a gente conseguiu trazer ultrassonografista, que não tinha, inclusive ultrassonografista intervencionista, que é difícil de encontrar, às vezes, até em cidades maiores. Então, a gente tem hoje uma gama de serviços ali que só foram possíveis graças à capacidade de investimento. Então, quando você tem uma tributação menor, isso aumenta a tua capacidade de investimento. Então, é o benefício voltando para vocês. É para ver o quanto é importante essa questão de fazer o estudo tributário e você estar na tributação correta, né? Que, no caso, é mais benéfica para você. Que você pode transformar isso em um benefício não só para mim e para a Márcia, mas para várias pessoas. Sim, né? sim. Porque, na verdade, o objetivo, o empresário, o empreendedor, ele sempre vai buscar o crescimento, ele sempre vai buscar o lucro. Só que ele só consegue ter lucro se ele resolver o problema das pessoas. Então, se a gente está resolvendo o problema das pessoas, a gente vai ganhar mais dinheiro, porque as pessoas vão pagar para alguém resolver o problema delas. É simples, a lógica é simples. Então, se eu consigo trazer mais soluções, eu consigo que as pessoas troquem o tempo de vida delas, o dinheiro delas, pelas nossas soluções. E é assim que funciona. Então, o empreendedorismo nada mais é do que isso, né? Eu digo assim, por que o Spotify ganha tanto dinheiro, essas plataformas de streaming de música? Porque antes, se você quisesse escutar uma música, você tinha que ir lá comprar um CD com 20 músicas. E você colocar num negocinho assim, andando com ele, e às vezes tu queria escutar uma música só. Então, hoje em dia, você consegue pagar um valor irrisório, um valor que é talvez menos do que um CD, e você tem um arsenal incrível de músicas ali. Então, você se sente bem em pagar aquilo, porque isso te trouxe uma solução de vários problemas. Então, a pessoa que desenvolveu esse sistema, é óbvio que ela merece ganhar dinheiro, porque ela solucionou o problema de muita gente. Né? Então, é assim que se ganha dinheiro, solucionando o problema de muita gente. As pessoas, espontaneamente, por desejo próprio, vão lá e compram o teu serviço, compram o teu produto. É assim que funciona. Então, quanto mais a gente conseguir investir, mais soluções a gente consegue trazer, e mais as pessoas vão ser beneficiadas, principalmente em cidades pequenas como a nossa, que eu acho que é um desafio. Você não fez uma pergunta, né? Vamos para o encerramento. Pode ser? Sim. Pode ser? Eu achei que você ia perguntar alguma coisa. Eu acho que só faz essa aqui, né? O que você acha? Essa aqui? E daí faz o encerramento. Encerramento. Mas agora já dá pra encerrar. Aqui, ó, a página final. Acho que faz essa aqui e daí faz o encerramento. Só isso daqui? Eu acho que sim. Deixa eu jogar o encerramento. Ou talvez essa outra aqui, então. Isso? Pode ser. Eu acho que essa de cima seria mais... Isso aqui vem. E daí a gente encerra. Oi? Então, doutor, o que falando em empreendedorismo, a sua experiência, né, com a clínica, o que o doutor Jefferson e empreendedor de hoje gostaria que tivessem dito para ele lá atrás? Em relação a empreendedorismo, eu acredito que
Eu acredito que teriam que uma coisa que me faltou que poderia ser dita é a formação de base, né? Eu acho que a gente, principalmente na medicina, a gente acaba sendo muito treinado na parte técnica e a gente não tem a formação, as soft skills, assim, né? Você estudar o básico de educação financeira, o básico de administração, o básico de atendimento ao cliente. Então, eu acredito que eu teria me dedicado mais tempo a estudar essas coisas, o básico das coisas, e isso provavelmente traria um conforto maior no crescimento, porque o crescimento hoje ele é o caos organizado, né? Você deixa as coisas caóticas e aí vai organizando do jeito que dá. Aí quando tá organizado demais, aí você dá aquele tombo para ficar caótico de novo. Então talvez tivesse, antes disso, estudado algo desses conhecimentos básicos, né? Talvez tivesse evitado muita coisa. Mas eu acredito que são as formas que a gente tem de aprender também. Então, prefiro acreditar no que eu posso fazer daqui para frente do que focar nas coisas que deixei de fazer, né? Mas a dica que eu dou é sempre estudar essa parte básica. Eu acho que a gente tem que deixar de ser muito técnico e estudar o básico de coisas importantes, principalmente quem quer aprender. Quem quer empreender. E já aproveitando agora a tua experiência com a Smart, nós esperamos que você continue indicando a Smart, que nós somos especialistas no ramo de saúde, né? Contabilidade para a saúde, no geral, médico, dentista, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, tudo que envolve. Então, nós somos especialistas nessa área. E que, então, o conselho que você pode dar para os novos médicos que você for conhecer é indicar a Smart. Com certeza. Eu acho que ter uma boa assessoria é fundamental. Tá? Eu acredito que eu passei algum tempo... Não vou dizendo que a assessoria era ruim, mas eu acho que a assessoria talvez não fosse obstinada em trazer soluções inteligentes para cada momento do negócio. Porque... O negócio ele vai tendo momentos, né? Então, em determinado momento, as soluções elas podem mudar. Sim. De acordo com a realidade da empresa naquele momento especificamente. Então, eu acho que encontrar parceiros que tenham essa visão de, estou acompanhando o teu negócio e se em algum momento eu enxergar alguma oportunidade eu vou te apresentar, como foi o que vocês fizeram, acho que isso é bem importante também. Então, buscar bons prestadores de serviço é uma dica valiosa também. Márcia, então para a gente encerrar o nosso podcast, eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Com certeza faremos outros, tá? Espero que você tenha gostado da nossa conversa e que tenha sido muito proveitosa para você também. E deixar tuas redes sociais para quem quiser seguir o Dr. Jefferson, a clínica, pode deixar para os nossos ouvintes. Quero agradecer o convite, é sempre interessante essas experiências de conversa, a gente sempre descobre que é legal colocar para fora as coisas que a gente reflete sozinho, né? Porque às vezes a gente reflete sobre as coisas e acaba não conversando sobre elas, porque é uma reflexão introspectiva e às vezes quando a gente é estimulado a responder sobre essas coisas, a gente consegue compartilhar esse tipo de conhecimento. Então, agradecer o convite. Com certeza, quando vocês convidarem, vou retornar aqui para falar de outros temas, para a gente discutir mais coisas. Eu acho que é bem legal. E quem quiser me seguir, no Instagram vocês vão encontrar lá Jeff de Santana. Para o pessoal aqui de Monte Carlo, Mais Saúde Monte Carlo. E agora, Sunset Arena. Arena de pickleball. Esporte da moda. Novo empreendimento. Todo mundo está convidado a conhecer. É um esporte super divertido, super integrativo. E que em breve a gente vai estar com a estrutura pronta lá para atender. Então, você que estuda medicina ou que já esteja formado e que pretende ingressar, né, nessa área,
procure os especialistas da Smart, que a gente tenha as soluções para que você inicie de forma segura, transparente e com ótimos resultados. E você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Isso aí.